Bom dia a todos, sejam muito bem-vindos a mais uma TPC. Iniciamos hoje a 15ª TPC integrada da Diretoria de Ensino da região de Taboão da Serra. Os elaboradores da pauta são o nosso coordenador de equipe curricular, professor Natalício Silva, e eu, professora especialista no currículo de matemática do segmento ensino médio, Adriana Haruko. A TPC de hoje tem como objetivo apoiar os professores no sentido de construir olhares mais amplos nas múltiplas dimensões do desenvolvimento humano. Refletir sobre as reuniões de conselho de classe, apresentando instrumentos utilizados para o acompanhamento cognitivo e socioemocional dos estudantes de maneira integrada. A nossa TPC de hoje trata do conselho de classe, e para isto apresento aqui a vocês o documento orientador para subsidiar o trabalho das equipes gestoras. O conselho de classe, ano, série e termo, se institui como um órgão colegiado que norteia o processo coletivo de acompanhamento e avaliação do ensino e da aprendizagem, organizado para o debate permanente. Com isso, favorece a integração e a sequência dos objetos do conhecimento de cada classe, ano, série e termo, com vistas a promover a formação integral do estudante. Este trecho que eu acabei de ler é do documento orientador, que está na página 4. Vamos, então, iniciar uma reflexão sobre a importância do conselho de classe. Discutir as finalidades, as etapas e os indicadores utilizados no conselho de classe, ano, série e termo. E para isso, eu sugiro que as equipes pausem o vídeo por 5 minutinhos para vocês discutirem nas unidades escolares sobre a questão norteadora a seguir. Enquanto isso, eu sigo com a TPC. É fundamental, então, que o conselho de classe inclua a escuta de todos, promovendo a gestão democrática e participativa com toda a comunidade escolar. A participação dos estudantes nessas reuniões é de suma importância, a fim de que tenham espaços para apresentar suas necessidades, insatisfações e observações, bem como se corresponsabilizar pelos próprios processos de aprendizagem. O processo do conselho de classe ano-série, ele visa preparar, que seria o momento da preparação antes do conselho, discutir, fazer uma reunião de conselho participativa, intervir, ações a partir dos combinados estabelecidos durante o conselho também. E acompanhar, o acompanhamento da realização das combinações, das ações combinadas no conselho após a reunião. Espaço de importante compartilhamento de informações sobre determinada classe ou turma e sobre cada estudante, promovendo a integração e articulação entre a equipe gestora e os professores acerca do currículo e da eficácia dos métodos e estratégias utilizados no processo de ensino e de aprendizagem. A compreensão das especificidades e particularidades de cada turma e de cada estudante. A gestão do tempo e dos ambientes pedagógicos, na conformidade das características dos estudantes e das respectivas turmas. A seguir, vamos ver algumas dicas para a organização e aproveitamento pedagógico da reunião do conselho de classe. O primeiro trabalho a ser feito, que deve começar muito antes do dia da reunião do conselho, é construir entre os professores uma ideia de avaliação formativa. O ato de avaliar deve ser encarado por todos, docentes e discentes, como um momento de entender as dificuldades do aluno, para que a partir disso criar estratégias para ajudá-lo. De modo algum, a avaliação deve servir para puni-lo. Para isso, o coordenador pode propor a leitura de pesquisas e dados sobre o processo avaliativo.
Realizar um conselho participativo é possível e muito enriquecedor para a escola. É importante que a gestão marque um horário e se reúna com representantes dos alunos e outro para que os responsáveis também possam comparecer. Caso isso não seja possível, a sugestão seria criar um formulário para que os estudantes e familiares formulem opiniões, sugestões e perguntas. Uma dica é fazer isso por meio de alguma plataforma online, como o gratuito Google Forms, que já utilizamos muito nas unidades escolares, né? Que facilitará a visualização das informações coletadas. Para que durante a reunião a avaliação dos alunos seja mais clara e objetiva, defina previamente de que modo e o que os professores precisam anotar em suas observações. O ideal é que todos utilizem o mesmo modelo de ficha de registro e que todos os dados, notas de provas, trabalhos, frequências e observações devem ser finalizados antes do dia da reunião e entregues para verificação dos gestores, caso estes julguem necessário. Dificilmente uma escola conseguirá reservar horas para discutir a fundo a situação de uma turma. Portanto, o gestor deve pedir com alguns dias de antecedência que os professores informem o que desejam levar para a reunião e quantos casos mais delicados precisam ser discutidos. De acordo com as respostas e com o tempo disponível para a realização do conselho de classe, a equipe gestora definirá, por exemplo, se haverá uma reunião para discutir cada turma ou apenas uma para todas de um mesmo ano escolar, qual o horário de cada reunião e quanto tempo de fala cada professor terá. Momento durante a reunião. Os professores devem analisar o desempenho da turma como um todo. Além disso, é preciso reservar um tempo para discutir mais detalhadamente a situação de alunos que apresentam maiores dificuldades. Os educadores precisam saber dizer em que áreas os problemas mais aparecem, se já descobriram os motivos e o que já tentaram para reverter a situação. Não transforme a reunião em uma sessão de desabafos e lamentos. Cada professor deve utilizar seu tempo de fala para discorrer sobre os desafios que encontrou durante o período escolar, de modo a tornar o público para a equipe, com o objetivo de encontrar soluções. As dificuldades do cotidiano escolar são muitas, mas os educadores não podem se ver como vítimas de uma situação e nem de se colocar apenas no lugar de quem julga. O conselho de classe é um momento para falar sobre os estudantes, mas enquanto isso é feito, os professores e os gestores podem analisar quais aspectos da sua prática de trabalho ajudaram ou atrapalharam os resultados. É comum que durante o conselho sejam discutidas situações muito delicadas e de difícil resolução, mas por mais desafiador que possa parecer, toda a equipe presente no momento deve se unir para propor encaminhamentos. Veja o que já foi feito e estabeleça o que ainda pode ser testado para ajudar algum aluno ou turma com dificuldades. Além disso, determine quais agentes estarão envolvidos nessa tentativa de recuperação e um prazo para que seu resultado seja analisado. E por fim, após o término da reunião, os gestores podem organizar todos os dados coletados em tabelas, gráficos e ata, por turma, ano escolar e etapa de ensino. De preferência por utilizar ferramentas digitais que tornem possível visualizar as informações de modo claro. Mas atenção, por mais bem elaborado que esteja, um documento que não é acessado não ajudará em nada o processo de ensino-aprendizagem. Salve os arquivos de modo seguro e disponibilize-os para que todos os educadores possam acessá-los sempre que necessário. Todo o processo avaliativo deve sugerir maneiras para que os alunos que não alcançaram os resultados esperados possam se recuperar. Afinal, todo esse processo é feito visando ao aproveitamento máximo de suas capacidades de aprendizagem,
que podem ter tempos mais rápidos ou mais lentos. Analise o que está ao alcance da escola para ajudá-los a se desenvolver. Nos dias seguintes ao conselho de classe, é altamente recomendada a realização de uma reunião de pais. Nessa oportunidade, entregue os boletins, explique o trabalho que foi realizado até então e as dificuldades e potencialidades da turma. Situações mais específicas, como estudantes encaminhados para reforço escolar, reprovado ou com problema recorrente de disciplina, por exemplo, devem ser discutidas em momentos particulares, em que esteja presente um gestor, o professor responsável pela turma ou disciplina em questão e um responsável pela criança ou adolescente. Então, fazendo uma síntese de tudo que nós falamos até agora, seguindo as etapas da organização do conselho, então, nos processos antes, durante e depois, resumidamente, antes do conselho, precisamos fazer uma análise prévia dos resultados, dos instrumentos de avaliação, das dimensões cognitivas e socioemocionais e das atividades, frequências e nota dos estudantes. Essa é a preparação antes do conselho. Durante o conselho, nós precisamos apresentar os objetivos das atividades, né, a fala dos representantes, aspectos cognitivos e emocionais, considerações sobre a turma, discussão dos casos individuais e propor os encaminhamentos. Após o conselho, podemos fazer as devolutivas das proposições para os estudantes e professores, devolutiva para as famílias, atendimento individual a estudantes e pais responsáveis, e a revisão do plano de melhoria como encaminhamento. Princípios e valores que queremos que sejam vivenciados ou apropriados pelos alunos. Por exemplo, pensando no princípio participação, na análise diagnóstica da turma, que causas individuais e ou coletivas provocam as dificuldades de aprendizagem? Que ações nos mostram que o aluno está participando das aulas? Como eu sei que ele participa? O que o aluno deve fazer para participar das aulas? Lista de ações concretas diretamente observadas como resposta aos indicadores de participação. Questiona assuntos e temas tratados em sala. Expõe suas dúvidas, entre outras. Então, nesse momento, vocês também podem parar uns 5 minutinhos para discussão na unidade escolar. Enquanto isso, eu sigo com a TPC. Então, nos slides anteriores, nós indicamos o passo a passo de estratégias que podem ser conduzidas pela escola para planejar e implementar um bom conselho de classe ano sério participativo. Também indicamos os passos seguintes, que são estratégicos para o desdobramento das ações pactuadas coletivamente. Nesse tópico, iremos abordar sobre processos importantes e sugestões de responsáveis para garantir que a escola consiga atingir os objetivos previstos para o Conselho de Classe Ano Série Participativo. Então, qual o papel do supervisor de ensino? É de orientar os diretores quanto à realização das reuniões de conselho, retomando o objetivo e como ele pode ser desenvolvido. Ressaltar aos diretores a importância da preparação para a reunião, apoiar o diretor na preparação do conselho e participar, se possível. Papel do diretor da unidade escolar. Ele define com o trio gestor a data, o horário e local da reunião e convoca os participantes. Define a data de entrega, inclusão na sede e sistematização de notas e relatórios de forma a tê-las com antecedência para análise do trio gestor. Analisa previamente os resultados dos dados educacionais das turmas, conduz a reunião de conselho, visando ao seu objetivo e incentiva a participação de todos. Define um responsável por registrar os combinados da reunião de forma que, depois, seja possível compartilhar com todos os envolvidos.
O papel do professor coordenador da unidade escolar é definir instrumentos para levantamento de dados com os professores e solicita o seu preenchimento. Define instrumento para levantamento de dados com os estudantes e solicita seu preenchimento. O representante de classe pode ser o responsável pelo preenchimento do registro. Realiza ou define um responsável e acompanha por consolidar dados do levantamento com professores e estudantes. Analisa previamente com o diretor e vice-diretor os dados educacionais das turmas e a sistematização dos relatórios preenchidos pelos representantes de turmas e professores. Prepara o material para a reunião, participa da reunião ativamente, com contribuições para a definição de intervenções. E o papel dos professores nesse processo? É de incluir as notas e frequências de seus estudantes na sede até a data estipulada pela gestão, preencher os dados de sua turma solicitados pelo professor coordenador, organiza seus registros para ter insumos para as discussões do conselho de classe, participa da reunião ativamente com contribuições para definições de intervenções. E os estudantes, né, eles têm como papel preencher os dados de sua turma solicitados, participar da reunião ativamente, com contribuições para definições de intervenções, se aplicável. Autoavaliação dos profissionais. Segundo o educador Cruz, em 2015, há uma dificuldade de avaliarmos nossas atitudes, nossa lógica interna, consciente ou inconscientemente. Tentamos explicar, justificar, compreender nossas falhas de tal forma que elas mudam de categoria. Então, aqui eu coloquei a autoavaliação dos profissionais na escola. Segundo esse educador Cruz, ele diz que raramente se ouve: tenho dificuldades, não estou sabendo desenvolver o hábito de estudo com meus alunos, não tenho conseguido motivá-los a estudar, não estou conseguindo atingir meus objetivos no trabalho com a turma. Então, diante disso, né, nós comentamos aqui, insistir na autoavaliação nos ajuda na retomada de consciência da nossa própria ação e do sentido educativo que ela tem no contexto pedagógico, a romper um poder discricionário, herdado culturalmente pelos professores, a criar a consciência da força da ação coletiva pela revelação da fragilidade da ação individual, e a tornar o professor mais aberto às mudanças e a uma interação mais produtiva com os alunos, pois a partir de suas próprias limitações se compreende melhor as limitações dos alunos e se relativiza o rigor do julgamento. Além disso, a autoavaliação no conselho, o que ele nos mostra? Eles nos mostram como o professor colocou em prática as linhas de ação comuns propostas nos bimestres anteriores. Em que aspectos estão avançando? Que dificuldades tem enfrentado e como as tem enfrentado? Que inovações na metodologia ou no processo de avaliação conseguiu pôr em prática? Em que aspectos da metodologia e da avaliação ainda não está conseguindo avançar e por quê? A que causas relativas à sua ação pessoal atribui o sucesso ou a falha nas tentativas que fez. Aqui a seguir eu deixo alguns anexos, né, de propostas a fim de apoiá-los durante o registro da turma dos estudantes, articulando as dimensões cognitiva e socioemocional, oferecendo duas propostas para vocês, tá? Uma ficha de registro da turma e outra ficha individual. Aqui eu deixo para vocês também, né, uma sugestão de ficha de registro que pode ser usada pelos estudantes que são representantes de turma para a preparação ao conselho de classe.
Essa ficha, ela pode ser adaptada, claro, né, de acordo com as necessidades e a realidade de cada escola. É apenas uma sugestão para nortear ali durante o conselho de classe. Bom, em suma, né, o conselho de classe participativo, ele foi pensado como esse espaço de liberdade, de debate, de diálogo construtivo. É uma prática em que os alunos têm voz e aos poucos se soltam, crescem em visão política das práticas da escola e em seus comentários sobre a atuação dos professores. Esse aqui também é um trecho, né, em que o Cruz, nosso educador Cruz, fala. Bom, o que podemos destacar então como indicadores? As avaliações diagnósticas, ADE e AP, aspectos qualitativos e quantitativos, que podemos observar lá no nosso mapão, avaliação do processo de ensino e de aprendizagem, a recuperação contínua para os estudantes, se temos registro de tudo isso, resultados de busca ativa, psicologia viva, resultado socioemocional, relatório socioemocional que temos na sede, se ele foi analisado pelos gestores, pelos professores. E aqui eu deixo para vocês evidências documentais. Ações desenvolvidas pela escola sobre a busca ativa, sobre os registros que a escola tem sobre a busca ativa, registro de ligações, registrando data, hora, a pessoa que atendeu, o nome da pessoa que atendeu, em e-mails que foram encaminhados para os responsáveis, print de conversas no WhatsApp, né, com os responsáveis também, registro de comparecimento na escola, tudo assinado, registrado certinho, principalmente sobre orientações para os alunos faltosos, tá? Encaminhamentos ao Conselho Tutelar e Vara da Infância, quando necessário, planos de recuperação devidamente ali registrado pelos professores, né, feito pelos professores, atividades de compensação de ausências que precisam ser registradas bimestralmente, relatório de rendimento escolar do estudante elaborado pelo professor, encaminhamentos também para psicólogos. Bom, gente, eu quero agradecer, né, a participação de todos. Eu deixei aqui o formulário de participação, de satisfação, né? É importante vocês avaliarem a TPC, se isso contribuiu com a prática de vocês. E até breve. Muito obrigada.